Pastor Alexandre já começou bom. Já começou bom, hein? Sejam todos bem-vindos à Paz do Senhor Jesus Igreja, a Paz do Senhor Jesus Pastor Alexandra. Estou muito feliz de estar aqui, com imprevistos, como sempre, mas o Senhor é bom, porque a gente sabe quando tem essas coisas, quando acontecem essas coisas, é porque a bênção vai ser grande. Eita, Glória, já estou aqui já ansiosa. Irmãos, apertem os cintos que hoje vai ser um culto daqueles. Poderoso, assim, minha cabeça já deu nó, já, antes de começar, hein, pastor Alexandre? Eu tenho aqui uma palavra para dar para vocês, mas primeiramente eu quero saber como é que a pastora Alexandre ela está hoje. Está bem, pastor Alexandre? Você está bem? Me diz como é que você está hoje. Estou bem demais, maravilhosamente bem, né? E feliz, né? Por o pastor Ed ter aceito o nosso humilde convite. Ele é bênção demais, meu Deus. Vale a pena a gente ver o que Deus faz com seus filhos, né? Deus usa ele tremendamente para a glória de Deus e para a honra do Senhor Jesus. Ele é poderoso. O Senhor faz essas pessoas dar um nó na nossa cabeça de vez em quando, né, pastora Fabiana? Não, a gente estava falando com o pastor Ed agora há pouco aqui nos bastidores. Então eu falei, ó, vou ter que voltar para o beabá da Bíblia. Sei de nada. Sei de nada, inocente. Ele é um homem que, sim, que recebeu muita revelação do Senhor, né? Ele tem esse dom, né, para a glória de Deus. Ele. Mas, pastor Alexandre, é para quem está preparado, viu? Para quem está preparado para receber, porque aqui não é papinha, não. Isso aqui é feijoada já. Ah, pois Feijoada. é verdade, é verdade. E ele tem um dom de ensinar, né, pastora Fabiana? E a gente fica assim, meu Deus, como é que eu não Aleluiada, né? vi? É, como é que eu não vi por esse lado? Como é que. Mas o Espírito Santo revela como ele Mas, quer, né? mas é assim mesmo. Então vamos dar início ao nosso culto? Eu tenho Amém. aqui uma palavra que tem epístola aos Romanos 12, 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui diz que muita gente quer mudança de fora. Querem começar com mudança de fora para dentro, mas Deus ele trabalha a nossa mudança de dentro para fora. Então, para a gente poder ter essa transformação de dentro para fora, a gente tem que nascer de novo, como ele mesmo fala, nós temos que nascer de novo, porque não adianta você só dizer que aceitou Jesus, começou a fazer a obra, começou a mudou suas vestes, mas seu coração não está com Deus, seu coração está do mesmo jeito que estava antes, ou estava até pior. Mas o Senhor ele quer que você nasça de novo, você se transforme tanto a nossa, como a mente, como o corpo, como tudo. O Senhor quer o teu tudo, não somente pela metade, é pelo teu tudo. Então, assim, vamos nos transformar, vamos tirar nossa capa, que às vezes até a gente coloca uma capa de crente, coloca uma capa de santo, mas no fundo, a gente tem que ser transformado, temos que ser amassado como aquele barro do oleiro, né, que é amassado, transformado. O Senhor, se é preciso quebrar e fazer de novo, Ele vai fazer. Então, vamos estar meditando nessa palavra para a gente realmente nos transformar de dia e de noite, temos a nossa transformação todos os dias. Amém? Amém, pastor Alexandre? Vamos estar orando para a gente estar nisso no nosso culto? Querido Deus, Amém. eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, na autoridade do Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui na Tua presença, Pai, amado Espírito Santo, obrigado por se fazer presente aqui neste momento, Senhor, porque já sabemos que o Senhor é o presidente deste culto, sabemos que este culto é direcionado por Ti, Senhor, e neste momento, Pai, eu já te peço, Senhor Jesus, milícias de anjo ao redor deste local, Pai, ao redor dessa conexão, Pai, dos computadores, dos telefones, da internet de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, aqueles que ainda vão entrar, Senhor. Oh, Pai, sela este culto, Pai. Que todo espírito de distração seja aniquilado agora pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, para fora desse culto agora. Tudo que tenta atrapalhar toda a conexão, tudo que está vindo, papai, é para agora, cai por terra no nome do Senhor Jesus.
Todo ataque espiritual cai por terra no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te entrego a vida do teu filho, Senhor. Usa ele, Pai, da maneira que tu queres. Usa o teu filho, Senhor Jesus Cristo, da maneira poderosa. Entrega a ele tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós, Pai. Eu já te entrego, papai, este culto em tuas mãos. E te agradeço desde já, Pai, por cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, aqueles que ainda vão vir, Senhor. E é pelo teu nome, Pai, que nós te entregamos, papai, esta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quer dizer, essa noite, essa tarde, né? Porque aqui já é noite, aí eu creio que ainda é tarde ainda. Pastor Ed, seja bem-vindo. Estou muito feliz por receber o senhor aqui novamente. Sinta-se em casa. Amém. Aqui é viração do dia, né? É a hora que Deus manifesta. Aqui já vamos entrar na vigília já. Aqui é viração do dia. Deus se manifesta agora, nesse horário. Que é 6 horas da noite já? Você sabia que esse é o meu melhor horário para oração? É isso mesmo, entre 5 e 6 da tarde? Vocês sabiam disso? Vai entrando, a virada da noite da tarde para a noite, não é isso? É quando começa, na verdade. Amanhã esse horário é o portal do Shabat, né? Mas durante todos os dias esse é um portal de conexão para intimidade. É um portal de conexão para intimidade. Portal para fazer, eu acho que para fazer jejum. Exato. Eu faço. Glória. Comecei, pastor Alexandre, já vai anotando aí. Eu faço. Esse portal é muito bom. Esse portal entre 5 e 6 horas. É o portal da viração do dia, quando Deus se manifestou para Adão no Éden. Eita glória. Amém. Já vivendo e aprendendo. Pastor radical, fica à vontade, viu? Aleluia. Glória a Deus. Né? Tudo bem, meu povo? Quanta gente conhecida aqui, ó. O povo, olha, esse povo é bênção demais. Mandei o link agora, já apareceu um monte. Cadê Dani? Manda mais gente vir aí. Fabi, põe no grupo das mulheres lá, mulher. Traz gente aí. A Esté sumida. Glória a Deus. O povo tá tudo aí. Quem crê que Deus vai pegar vocês hoje? Eu creio que Deus vai mandar fogo. Fogo, fogo, fogo. E vai vir fogo aí. Amém? Já que está comigo, vamos lá. Tava conversando com as profetisas de Deus, e o Senhor estava falando conosco em Filipenses. E vamos continuar em Filipenses, né? Vamos ministrar em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos ver do 12 ao 18. Tá? Se quiser até compartilhar aí no chat isso. 2, 12. É do 12 ao 18. Vamos lá. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos. Amém? Pai, te rendemos graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Peço, nos ouça mais uma vez e ative em nós a palavra de sabedoria e de conhecimento, o dom de mestre e o dom da fé. E nos faça, Pai, trazer apenas aquilo que o Senhor tem para nós para este dia. A porção deste dia o Senhor manifeste aqui para este povo, Pai. Porque os que estão aqui estão para um propósito, que é receber uma direção do Senhor, a direção do Espírito. Nós não queremos, Pai, andar como os homens, ou andar por vista, mas nos mover por fé, nos mover por aquilo que é gerado do coração, para que a glória do Senhor resplandeça em nós. Nós te pedimos que os anjos do Senhor já estejam em manifestação nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo? E quando me convidaram para pregar, eu nunca separo palavra, eu nunca faço esboço, eu nunca rascunho nada, e tudo é dado na hora da ministração, para que a glória não seja de homens e sim de Cristo, que Cristo fale com cada um segundo a porção que veio buscar. Nós estamos acostumados a buscar porções, né, gente? E é bem interessante que Deus tem porção para cada um. E em tudo, Deus opera.
em todos. Amém? A palavra diz assim: assim, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vocês prestaram atenção que a salvação não é algo que nós recebemos de Cristo, é algo que nós desenvolvemos na caminhada? Gente, se estiver muito rápido, vocês falam que eu diminuo, tá? A salvação nós desenvolvemos na caminhada, porque nós nascemos condenados pelo pecado de Adão e vivemos uma vida de condenação até que temos um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo promove para nós o caminho de salvação. Jesus, ele diz, eu sou o caminho. Ele não diz que é chegada, ele não diz para que nós já estamos salvos a partir do momento em que nós confessamos ele. Assim, nós abrimos a porta ao confessar Cristo, mas a salvação é como um músculo, é desenvolvida à medida que nós vamos crescendo em fé. E Deus, ele exige de nós que cresçamos de uma forma abrangente e nunca abandonemos a fé. Porque aquele que está em Cristo, a palavra diz que é nova criatura. E sendo nova criatura, eu tenho que dar novos frutos. Os frutos de iniquidade, os frutos de injustiça, os frutos de inverdade ou de mentira já não podem mais fazer parte dos meus caminhos de vida. Por isso ele diz para a gente desenvolver com temor e tremor. Ou seja, a salvação ela precisa ser desenvolvida em nós. E como desenvolvemos? Eu acho interessante, pastora Fabiana, que nós achamos que se nós mentalizarmos a fé, ela vai acontecer. E fé não é algo que nós mentalizamos, porque a mente nossa ela produz esperança e a fé é produzida no coração. É com o coração que nós cremos para a justiça, para confessarmos com a boca a salvação. E essa confissão, ela não pode ser de uma maneira aleatória, ela tem que ser espontânea e tem que manter a confiança. Eu acho interessante que tudo aquilo que nós queremos confessar, que vem do coração, a gente começa a duvidar com a mente. Vocês já repararam que quando projetamos algo no coração, a nossa mente entra em conflito? Porque ela não governa sobre o coração. É do coração que procede os caminhos da vida. Ela não governa sobre o nosso destino. O nosso destino é governado pelo coração. Pastor, mas como isso? Sim, Pedro falou que todas as coisas que recebemos do mundo espiritual é pelo homem interior do coração. É ele que recebe de Deus e manifesta em nós, pela boa vontade e perseverança no Senhor. Por isso que a salvação é desenvolvida, e eu, certa feita, estava ministrando, e Deus me deu uma exemplificação. Um homem que era muito rico e tinha alguns milhões, e ele deu a um certo rapaz 10 milhões. E esse rapaz pegou esses 10 milhões e não gastou. Ele investiu esses 10 milhões e teve multiplicação desses 10 milhões. A multiplicação desses 10 milhões fez com que ele se tornasse 100 milhões. E ele garantiu a salvação. Por quê? A salvação, a gente gasta ela na caminhada. A gente recebe ela plena, completa. E vai gastando na caminhada porque nós vamos perdendo a fé, perdendo a maturidade, perdendo a conexão e nos tornamos displicentes, nécios. E passamos a andar segundo a vista dos homens, não segundo a Cristo, não segundo o que Cristo desenvolveu em nós. Em 1 João capítulo 4, versículo 17 diz, nisso é perfeito o amor, para que no grande dia do Senhor saibamos que assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. E como nós somos realmente? Será como está a nossa vida? Nós estamos dando a resposta que Cristo espera? Será que a nossa vida está sendo elaborada assim como Cristo ele prescreveu? Porque nós temos a descrição de caminho, nós temos uma referência de caminho, nós temos um espelho, certo? A pastora Fabiana abriu com a palavra para renovação do entendimento. Por que renovar o entendimento? Porque o entendimento velho já não pode mais fazer parte da minha vida, porque eu sou uma criatura nova. Mas nossa vida ultimamente tem sido criaturas novas com entendimento velho, vivendo no corpo velho, andando em natureza velha e perdendo a conexão. O desejo do Pai sempre foi, irmãos, nos tirar do deserto para que nós herdássemos a terra prometida. E nós, não sei se por incompetência, por displicência da mente, temos buscado para nós viver no deserto constantemente. Vocês já repararam que a vida do cristão é mover-se no deserto? E o desejo do Pai o exército passaria no número profético, seria 11 dias. Mas por causa de guerra, de conflito interno, do espírito de escassez e de escravidão que habitava o povo, passou-se para 40 dias. Mas pela rebeldia, a murmuração e a intenção perdida no coração, esse negócio durou 40 anos. Mas por que durou 40 anos? Porque Deus não dá tesouros em mão de meninos. Deus não dá terras férteis em mão de quem não sabe produzi-la. A nossa mente escrava nos tornou escravos. E nós temos vivido mendigando o Senhor salvação, algo que Ele nos deu com abundância. A salvação é para nós cristãos, aqueles que confessou Jesus e que já habita no aprisco. E nós não temos mais que buscar. Sabe, uma coisa que tem acontecido que me deixa muito triste, irmão, e eu vejo isso constantemente, eu creio que nas igrejas de vocês é assim.
Nós temos perdido muita energia e muito tempo pregando salvação para crente dentro da igreja. É assim ou não é? Mas como eu vou pregar segurança para a ovelha que está no aprisco? Ela não teria que se sentir segura? Ela não teria que se sentir salva? Ela não teria que ter a certeza que essa salvação está nela? O problema, irmão, é que a palavra diz: errais por não conhecer as Escrituras. E tem um jargão na boca dos crentes, eu acho um jargão muito forte e pouco elaborado ou pouco conhecido, está em Oséias 4,6. Só de falar Oséias 4,6, todo mundo sabe. Todo mundo sabe porque é jargão na boca de todos. Meu povo está sendo destruído e lhes faltou conhecimento. E só lê essa parte e esquece. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti e dos teus filhos. Veja que o erro, o paradigma da confusão mental vem do altar. Vem da falta de ensinamento maduro. Vem da falta de compreensão daquilo que Deus é e de quem Deus é em nós. E daquilo que Ele quer fazer através de nós, e nós nos perdemos, irmãos. E precisamos nos encontrar. Jesus, quando Ele fala que Ele é a luz, é porque nós estamos no caminho de trevas. E precisamos crer nessa luz. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Coríntios, não sei se vocês gostam também, porque Coríntios, ela se apresenta com a igreja como uma igreja perfeita que qualquer pastor gostaria de governar ou de ministrar nela. Veja que em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 4, Paulo diz assim, ó: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falta nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é a igreja perfeita. É a igreja que tem todos os dons, é a igreja que tem toda a graça, toda a glória e tem a manifestação maior do poder. Mas aí a gente vai ler que essa igreja que nós habitamos hoje, ela tem tudo, irmãos. A igreja de Corinto é a igreja que nós temos hoje. Ela tem tudo, inclusive a imundícia, os pecados, a corrupção, a concupiscência, o doutrinalismo humano, a falta de fé, a falta de perseverança, a manipulação do sacro, tornando o sacro profano, a manipulação de Deus, pessoas forjando deuses para si. Aí no 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala assim, ó: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Olha que pesado. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Nós vemos que em todas as epístolas de Paulo, foi uma guerra tremenda que ele travou para que nós entendêssemos que nós não devemos, não podemos e nem andar, nem nos portar, nem andar e nem nos manifestar nesse tempo como os homens querem. Mesmo Paulo que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 20, que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. E ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, que a minha palavra, a minha pregação não consistirá em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas no espírito, na demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na teologia dos homens, mas no poder de Deus. Ele queria gerar em nós uma essência pura, uma essência de vida, de virilidade, de poder cristão, de poder de fé, para podermos nesse tempo manifestar como luz para o mundo. E nós, será se estamos realmente manifestando como luz? Será se a luz que habita em nós está sendo vista pelos homens a ponto de termos a igreja como referência de fé? Ou será se nós estamos sendo confrontados nesse tempo porque nós estamos guerreando por salvação e ensinando um monte de crentes salvos que eles têm que se opor à salvação, porque senão perde a graça da busca? Uma coisa, pastora Fabiana, pastora Alexandra, que eu tenho meditado muito: quem gosta de buscar no monte? Eu creio que a maioria das pessoas quer falar, eu gosto. E se eu falar para vocês que eu não gosto? Vocês creem em mim? Você sabe por que eu não gosto de buscar? Porque eu aprendi que eu não preciso buscar o que eu tenho. Eu preciso ir no monte, sim, para contemplar, para usufruir, para testificar daquilo que eu tenho.
e para manifestar essa graça. Entenda que nós estamos buscando o Espírito que habita em nós. Nós estamos buscando um reino que está dentro de nós. Nós estamos buscando um Cristo que está conosco o tempo inteiro. E tudo aquilo que eu busco é porque não tenho, certo? E eu tenho que entender que Ele está comigo, que eu tenho Ele, que Ele me tem, que eu sou dele, que nós temos um relacionamento. Então, quando eu vou ao monte, eu não posso ir para buscar, eu vou para me relacionar. Eu quero ter um relacionamento mais pleno, eu quero ir para um lugar mais tranquilo, onde eu possa abrir o meu coração e falar com ele aquele a quem eu amo, o meu amado. Nós aprendemos que temos que buscar o que nós já temos, ou seja, quem busca o que já tem é escravo, porque não se contenta e não sabe que é dono. E essa mentalidade foi gerada em nós, nós não vencemos essa mentalidade, não sei qual vai ser o destino da igreja. Nós vemos que Deus ele quer se revelar a nós, ele quer nos mostrar a face dele. Nós vemos uma declaração de amor tão plena, gente, tão bonita, tão perfeita, que a gente não entende nada. Eu amo o livro de Cantares, e Cantares, capítulo 2, versículo 14, há uma declaração de amor de Deus para nós. Pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto e faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Veja que isso aqui é Deus falando de quando nós vamos buscar Ele, quando nós falamos que vamos buscar, não é buscar, é usufruir. Ele quer que nós mostremos a nossa face para Ele. E Ele quer ouvir a nossa voz. Então, quando nós subimos ao monte, não é para buscar, é para que Ele ouça a nossa voz e veja a nossa face. É para que Ele se manifeste. Por que muitas vezes quando nós chegamos a essa plenitude de amor, essa graça maravilhosa, nós temos manifestação do mundo espiritual, vemos madeiras incandescentes, folhas como se estivessem pegando fogo, temos visitação de anjos, achamos até pedrinhas preciosas. Por que isso? Porque quando chegamos a esse ponto, nós entendemos que não precisamos mais buscar, e sim usufruir daquilo que nos foi dado. Quando aprendemos a usufruir da glória que está em nós, irmãos, ela se manifesta em todos os lugares. Sabe qual é o problema de buscar? É que a gente vai achar muitas vezes que não estamos aptos a orar por pessoas em todos os lugares e em todo o tempo. Nós vamos achar que não estamos capacitados a expulsar demônios em toda hora, em todo lugar ou em todo tempo. Vamos achar que os nossos pecados é maior do que a glória de Deus em nós. Muita gente tem medo de expulsar demônio porque acha que está em pecado. Irmão, quem está em Cristo, nova criatura é, os seus pecados não importam mais. Você não expulsa demônio porque você não tem pecado, você expulsa demônio porque Cristo é contigo. Você não cura enfermo porque você é o cara, você cura enfermo porque Deus teve misericórdia de ti, te ungiu com o Espírito Santo e com poder. Entendeu? Isso faz parte do pacote de salvação. Mas é um pacote que é desenvolvido no caminhar com Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, é uma demonstração de poder ali tão tremenda, tão, sabe, eu no seminário agora, só para falar de Atos capítulo 1, versículo 8, eu fiquei 1 hora falando, que é o revestimento de poder, é a armadura divina que nós recebemos do Espírito. A quem? Aos salvos. E junto com esse pacote que nos foi dado por Cristo para podermos andar com Ele, fazer as obras que Ele fez, além de nos dar essa armadura, esse revestimento poderoso que Ele nos deu ainda a ativação desse poder, que é a unção que está conosco, para os salvos. Os que creem em Cristo, os que creem na manifestação da glória dele. E essa é a bênção dada à igreja de Cristo. E a igreja de Cristo precisa acordar neste tempo, porque ela é referência para o mundo. Mas estávamos falando agora há pouco da lei do condomínio, mas se o mundo entrar no condomínio, entrar na casa que Cristo comprou para nós, acabou com tudo. Acabou com tudo. E está entrando, gente. Está entrando. Vocês já repararam que é uma pregação nas igrejas que diz assim: você que está no templo, respeite a doutrina do templo. É assim ou não é? E a palavra do Senhor pergunta para nós, uma pergunta bem sincera: é melhor obedecer a Deus ou aos homens? Hã? Já se fez essa pergunta? Porque Paulo fala assim, ó, não eu, Paulo. Quem discordar, discorda de Paulo, tá, irmãos? Não vem falar comigo, não, que eu não tenho nada a ver com isso. Vocês falam com Paulo. Em Colossenses, capítulo 2, no versículo 6, Paulo fala bem assim, olha o que Paulo fala. Ora, como recebeste Cristo Jesus, quem recebeu Jesus aí já? Se não recebeu, levanta a mão que vai receber agora. Como recebestes Cristo Jesus, assim nele andai. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens,
conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, tudo o que nós precisamos está em Cristo. Nada mais está em nós. Tudo nós usufruímos dele. Desde o agir, o operar, a salvação, a consolidação, o arrebatamento, a manifestação. O estar nele é que faz operar essas coisas. O estar nele é que traz essa grandeza para nós. E nós não precisamos fazer esforço, irmão. Nós não fomos chamados para nos esforçar. Eu estava lendo Gênesis capítulo 3 esses dias e eu fiquei surpreso com a imprudência de Adão. Veja que a terra ela foi feita para não nascer nem ervas daninhas, não nascia. Toda árvore que havia na terra dava frutos, segundo Gênesis capítulo 3, e ninguém precisava arar a terra, porque não nascia uma outra erva que não prestasse. Tudo o que nascia na terra era proveitoso. Não tinha necessidade de você carpir mato. E pelo pecado de Adão, veio as ervas. O que eu acho interessante é que Deus primeiro ele plantou o jardim, depois ele fez Adão. Ou seja, até trabalhar não era necessário. E tudo o que nós vivemos hoje é a maldição do pecado de Adão. Fomos amaldiçoados principalmente com o trabalho. Tem gente que fala que trabalhar é uma bênção. Trabalhar é tão bênção quanto maná. E eu creio que vocês são bons de Bíblia e leram em Êxodo 16 que maná foi por causa da murmuração. Que Deus deu o maná dos céus. Maná não é o pão que desceu do céu. Maná é o castigo pela murmuração dos corações dos homens. Maná não foi bênção, gente, foi maldição. Assim como trabalhar também não é bênção, é maldição. O homem foi feito para usufruir, para governar. E foi transtornado em pecado o trabalho, para que ele perdesse a conexão com o santo. E fizesse com que o divino se manifestasse através das obras de suas mãos, do seu trabalho, do seu esforço. E com isso, perdemos a conexão. Mas Deus ele quer restabelecer essa conexão em nós. Ele quer nos transportar para o reino do amor dele, para que nós voltemos a ter paz com ele. No versículo 3 diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. É bem interessante que nós não entendemos que é Deus quem opera isso em nós. E nós queremos operar com as próprias mãos e fazer da nossa maneira, achando que Deus é nosso servo. Até a maneira que nós oramos determina Deus como um servo e não como um Senhor. Certo? Presta atenção, irmão. Vai lá, Deus põe a mão, Jesus derruba por terra, Deus visita, Deus faz, Deus opera, Deus age, irmão. Deus já te deu tudo. É você quem faz. Deus ele é um pai que está lá no trono, aguardando a manifestação dos filhos dele. Mas nós, como meninos em Cristo, não sabemos como agir. Sabemos que ele está em nós, que ele já nos deu autoridade e poder, que ele nos deu um nome que é sobre todo nome, e que a glória dele está sobre nós, e nós temos mandado ele fazer coisas que é obrigação nossa. Deus nos equiparou, nos paramentou com todo tipo de ferramenta existente para que nós possamos dar fruto. E onde estão esses frutos? De que maneira estamos frutificando? Estamos depositando a nossa confiança em homens, esquecendo que nossa confiança vem do divino, vem da glória, vem do Deus que está nos céus. E a palavra diz, fazei tudo, aqui no versículo 14, sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus e inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E aqui está bem claro, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros e filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta e murmuradora. Nós vivemos no meio de um povo que só murmura. Voltamos de novo ao tempo do Egito, irmãos. Nós vamos ver que Moisés, ele estava no meio de um povo murmurador e ele foi salvar esse povo, tirar esse povo da escravidão, trazendo esse povo da escravidão, tirando do Egito. Os que ficaram para trás começaram a murmurar. E repara que quem começa a murmurar sempre fica para trás. E ficando para trás pela murmuração, os amalequitas vieram atacar e mataram todos os que ficaram para trás. Isso tem acontecido em nosso meio nos dias de hoje, isso é um pesar muito grande. Veja que a nossa caminhada com Cristo começamos até bem, porque começamos apaixonados por Cristo e queremos mais dele, começamos a buscar ao Senhor. Mas nos desiludimos porque depositamos a nossa fé não no santo, mas em homens. E homens são falhos. E acabamos perdendo a conexão e começamos a murmurar. E quando começamos a murmurar, esse é o primeiro passo para a perdição. A murmuração é o primeiro passo para a derrota. Em tudo aquilo que nós murmuramos, nos torna como
pedra de tropeço, como um espinho na carne. A murmuração trouxe para os homens o maná. A murmuração trouxe 40 anos de servidão no deserto. A murmuração trouxe o exílio pelos assírios. A murmuração trouxe o exílio pelos ninivitas. A murmuração trouxe o exílio pelos babilônicos. E nós vamos ver que a murmuração tem nos colocado em lugares ruins, em lugares de derrota, em lugares de petição, porque Deus não ouve os murmuradores. Deus abomina aqueles que murmuram. A murmuração tem nos colocado no deserto. Eu vejo muitos cristãos salvos, gente salva murmurando de pequenas coisas, porque fomos treinados ou ensinados errado e trouxemos do mundo as questões da murmuração. As pessoas pensam que por muito pedir, elas vão receber. Por muito murmurar, Deus vai ouvir. Por se fazer de coitado, Deus vai se manifestar. E não é, irmão. E não é. Meu pai, ele não me dava nada por eu murmurar com ele. Muito pelo contrário, toda vez que eu murmurava, ele me dava castigo. Mas quando eu chegava para ele, pai, paizinho, tu é lindo, tu é maravilhoso, tu é o meu pai, aí sim ele me abençoava, porque o pai quer ouvir o filho manifestar. João 8,35 diz: o filho não fica para sempre em casa. Ou melhor, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. E no 36 diz: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele já nos libertou. Ele nos tirou da maldição da lei. Ele nos tirou da maldição e nos transportou para o reino do amor dele. E eu acho bem interessante, irmãos, como eu disse no início, que do coração procede os caminhos da vida, e aquilo que nós confessamos, nós vivemos. E até a maneira de falarmos de Deus faz com que Deus se aparte de nós. Entenda que nós fomos servos pela lei até a manifestação de Cristo, quando ele trouxe o reino. E trazendo o reino, manifestando a glória, ele cumpre uma obra maravilhosa que está lá em João 14, nos transportando para o reino do amor dele, comprando para nós uma casa celestial, montando uma mesa e nos fazendo assentar nela, nos colocando como filhos, para que nós deixemos de ser servos. Em Mateus 28:10, ele diz que ele diz para Maria: agora vá e fale a Pedro e aos meus irmãos que eu irei e os verei na Galileia. Ali nós sabemos que deixamos de ser servos e passamos a ser filhos e temos um lugar no Pai. A partir desse lugar no Pai proclamado, nós passamos a não ter mais o espírito de servidão em nós, mas tudo que nós confessamos, nós vivemos, sim ou não? E eu creio que nós todos falamos que somos servos do Senhor. E todas as vezes que nós nos colocamos como servos, perdemos a conexão de filhos e vivemos as coisas que não são para nós hoje e que nos fazem nos perder. E eu provo que todo mundo aqui, se não 100%, 90% é servo. Eu posso provar, pastora Fabiana, pastor Alexandre? Eu posso provar? Vou fazer uma pergunta. Quem aqui ainda ora a oração do Pai Nosso? Ou orava pelo menos até um mês atrás? Só levantar a mãozinha. Não precisa fazer muito, só levanta a mãozinha. Só para eu saber. Vamos lá, gente. Não tenha vergonha, não. Isso. Quem mais ora a oração do Pai Nosso? Mais um ali. O resto está com vergonha, mas ainda ora, pastora. Agora presta atenção no que está escrito no Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, não está mais, está em nós. Ele já se manifestou, o reino já está em nós, o Espírito Santo habita agora em nós, pela graça que nos foi dada. Santificado seja o seu nome. Já foi santificado, tudo que eu santifico. Há uma diferença entre santidade e santificação. Santidade é um propósito. É um caminho para chegar à estatura de varão perfeito, se tornar parecido com Cristo. Isso é santidade, certo? Santificar é ofertar por ou pela causa. Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 3, ele inaugurou a terra crucificando Jesus a primeira vez, ofertando Jesus a primeira vez. Em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, diz que em tudo ele tem a preeminência, até mesmo na morte. Ele foi o primeiro ser a ser morto. Em Gênesis capítulo 2, versículo 3, Cristo foi morto para santificar a terra, que se confirma em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 em diante. E Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Então Cristo ele foi a preeminência da santificação. Aí quando nós falamos no Pai Nosso, santificado seja o teu nome, Cristo já foi para a cruz, ele já santificou a terra novamente. Então o nome já foi santificado, certo? E vem o teu reino, o reino já veio, já está em nós, já habita em nós, certo? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, já não tem mais o pão nosso, que era o maná que dava cada dia. Nós temos agora o pão vivo que desceu do céu, que é o pão de todos os dias, de todos os tempos, de todos os instantes. Ou seja,
todo o Pai Nosso já foi cumprido. Cristo estava falando para Pedro, ore assim para que se cumpra como Deus quer. Para que a vontade dele seja feita assim na terra como no céu. Vocês orareis assim. Mas depois da crucificação nós não oramos mais assim, nós usufruímos ou desfrutamos de tudo aquilo que foi feito, da obra da cruz, porque ela é perfeita e ela não é falha. Como diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 6, versículo 4, que nós temos experimentado da boa e perfeita vontade do Pai, experimentado as glórias do mundo vindouro, nós estamos decaindo e crucificando de novo a Cristo, expondo ele a vitupério. E é ruim, porque quando nós acostumamos nisso, a palavra diz que para esses não há arrependimento. Ou seja, a gente faz as coisas tão inconsciente e com a forma tão voluntária que nós não nos arrependemos do que fazemos. E com isso estamos crucificando Cristo de novo pela ignorância, por não entender o que ele já fez, os tempos, aquilo que ele quer para nós. Por isso que a palavra diz, não recebeis porque não sabeis pedir, pedis mal. A pastora Fabiana diz no início do culto, para renovar o nosso entendimento. Mas o nosso entendimento não foi renovado, nós não entendemos quem é Jesus em nós, nós não entendemos nada da glória dele em nós. E não renovamos coisa alguma, estamos vivendo velho achando que está novo ainda. Veja que Deus, é bem interessante o que a palavra diz em Deuteronômios, capítulo 6, versículo 10. É muito interessante isso, e isso é para nós hoje, não é para eles lá. É para nós agora, para esse tempo. Deuteronômios 6, versículo 10, olha só. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, grandes e boas cidades que tu não edificasses. Quem edificou a cidade que nós moramos, irmãos? Fomos nós? Não foi. Mas são grandes e boas cidades. Não fomos nós que edificamos. Não foi. E casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, as nossas casas estão cheias. E nem sempre somos nós que enchemos. Entendeu? Porque tudo que nós consumimos hoje é produzido pela indústria e não por nós. E poços abertos. Hoje a água que nós precisamos são os poços abertos por outros. Nós só abrimos a torneira. Não abrimos mais os poços. Isso aqui está falando desse tempo. Que não abristes, e vinhas e olivais que não plantaste, o azeite que consumimos, o vinho que tomamos na ceia, não fomos nós que plantamos. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. Aí eu pergunto, estamos guardando o Senhor ou estamos esquecendo dele? Será que ainda olhamos para trás e lembramos de quando éramos do mundo e agradecemos a Deus por ter nos tirado do mundo? Ou achamos que foi só a obrigação dele? Porque nós achamos que honramos a Deus, mas em Marcos 7 diz que o povo honra com os lábios, mas o coração se apartou de Deus. Visto que esquecemos da lei de Deus, vivemos as tradições dos homens. Estamos tão cheios de tradições de homens que esquecemos até de onde nós viemos. A vida que tínhamos, eu costumo dizer, pastora Fabiana e pastor Alexandre, que o diabo nunca teve ousadia para entrar em mim, era eu que entrava nele. Eu era pior que o diabo, gente, eu era terrível. Eu não dava ousadia de entrar em mim, não, eu aprontava com ele o tempo inteiro. Eu me lembro, eu tinha 16 anos, tinha menos, 15 anos mais ou menos. E a minha avó, ela sempre foi desse negócio da macumba, né? E eu lembro de uma moça que ela manifestou o diabo, eu fui expulsar o demônio daquela moça. E ela falou, você não, você não. Eu falei, tá com medo de mim, maldito? Por que eu não? Você acha que eu não tenho força para te pegar? Eu vou me vingar de você. Você vai se vingar nada. Eu nem sabia quem era Deus, quem era Jesus. Eu era um desviado, eu era um mundano. E eu expulsei o demônio a primeira vez na minha vida com 15 para 16 anos. Mas por quê? Porque eu sempre tive temor ao Senhor. Não importa onde eu estava ou como eu estava. Eu sempre tive temor ao Senhor. E Deus já usava a minha avó, que mesmo desviada, na macumba, dizendo católica, porque católico ele vai em tudo que é lugar. Achou uma porta aberta, ele está entrando. Se for a do inferno, tá bom. Se for a do céu, tá bom. Católico, ele é macumbeiro, feiticeiro, tarólogo. Ele acredita em tudo que é seita. Católico é isso. E a minha avó era assim, só que todos os dias ela sentava comigo, era todo dia, das 7h30 até as 10 da manhã, ela lendo a Bíblia para mim. Era a Bíblia católica. E graças a Deus ela leu. Por isso eu pude entender hoje por que Israel também não foi levado em escravidão.
por Nabucodonosor, mas isso não é matéria para agora, é uma revelação que entra, o livro de Ezequiel 37, o livro de Judite. Se vocês leem, procurem entender isso. Por que Israel não foi também levado em cativeiro? E a gente não tem honrado a Deus. A gente tem tudo aquilo que foi promessa do Senhor. Ele cumpriu a promessa dele conosco, e a gente não tem cumprido a nossa promessa com ele. A nossa vida tem sido de transtorno. Não tem sido a vida plena em Cristo. Porque a gente diz que crê em Deus, mas quando chega a hora de um grande milagre, a gente não crê de verdade, não crê com o coração. Sabe, Deus, ele é um Deus muito bom. E ele é um Deus que ele é bom, às vezes para curar. O René vai devagar, tá? Eu vou mais devagar. Ele é bom, às vezes, para curar. Ele é bom para salvar. Mas, às vezes, a gente não acha que Deus é bom para trazer finanças, porque tem bloqueios. Às vezes, a gente acha que está pedindo demais. E aí, mas eu sou filho do dono do ouro e da prata. E se eu sou filho do dono do ouro e da prata, eu não posso pedir um avião, que é vaidade? Hã? Eu devo pedir um avião, gente. Por que você acha que um avião para Deus e um tênis, qual é mais caro? Qual é mais caro? Não tem nada mais caro ou mais barato. Deus é dono de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, os homens e tudo que nela habita. Tudo é de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Você sabe, eu acho que não existia homem mais sensato na Bíblia do que Davi, sabe, pastoras? Não existia. Davi era o cara mais sensato para mim, porque Davi compreendeu coisas que nós não compreendemos ainda hoje. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 11, primeiro Crônicas, aliás, 29, 11, olha como Davi é sensato, ó. Presta atenção nisso, ó. Tu, Senhor, teu Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes sobre chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Olha que forte isso, que revelação maravilhosa, gente. É a gente que quer limitar Deus. Deus não pode me dar isso porque eu não sou merecedor. Deus não te dá nada não, filho de jumento, porque tu é merecedor. Deus te dá porque o pai se agrada em dar para o filho que entende que é filho. E Deus não é senhor de todo mundo, não. Para com isso que Deus não é senhor de todos. Deus é senhor de senhores. De servos ele é só pai. Por isso, muda esse seu pensamento de servo, sua cabeça de servo. Na minha terra, eu não sei vocês, mas eu, como sou do norte, se fosse lá, ia falar assim: muda a sua cabeça de jumento. Pense igual a gente. Aprenda a pensar como Jesus. Jesus não via impossibilidade. Qual a diferença de tu para ele? A palavra diz que tu é igualzinho a ele. 1 João capítulo 4, 17 diz que nisso é perfeito o amor, para que no grande dia do Senhor saibamos que assim como ele é, nós também somos nesse mundo. Não tem diferença de tu para ele. Você é igual. Tu carrega a glória que estava nele. Em João 17, 22. Pai, eu os dei da glória que a mim me deste para que eu seja um contigo. Assim como ele seja um comigo, assim como eu sou contigo. Tudo que era dele está em nós. A glória está em nós. O poder, o agir, o operar, o governar está tudo em nós. E por que nós temos vivido como mendigos na terra de bênção? Porque dizemos que somos filhos do dono do ouro e da prata e vivemos como mendigos nessa terra. Até na hora de pedir, na hora de orar. Meu Deus, eu sou só um servo, um miserável. Deus fala: para de xingar meu filho, tu é mais semelhança dele. Ai, meu Deus, eu sou pequeno, mas eu te fiz grande. Tu é a maior criação das minhas mãos. Eu te fiz e vi que era muito bom. Eu não estou falando para engrandecer ou dar vaidade aos homens, mas para que entenda quem é você. Você é governo. E o governo que se acha pequeno, ele é corrompido e ele é corruptível. Eu quero cutucar você, eu quero que você entenda que você carrega um poder que nem você mesmo conhece.
E eu não vou profundo aqui, porque tem muita gente que vai se assustar, porque se eu for profundo, eu vou provar para você mesmo que você pode tudo. Paulo, em 2 Coríntios, ele diz que conheceu um homem que há, acho que 14 anos, há anos, foi arrebatado ao céu, não sei se no espírito ou fora dele. Paulo estava tão acostumado a ser arrebatado aos céus que não sabia mais se ele ia no espírito ou fora dele, porque ele entendeu como funcionava o procedimento. E aí a gente pensa que era só Paulo, porque Paulo era meio anjo, meio Deus, meio homem. Aí Jesus vai e fala assim em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, eis que diante de ti coloquei a porta aberta, vem e vê. Olha o desafio, vem e vê, pastor Alexandra. Jesus está chamando, vem e vê. O Senhor diz que eis que te abençoei com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aí de quem é essas bênçãos? Aí Paulo vai e ora por nós, porque Paulo já não aguentava mais a estupidez do povo. E Paulo chama para oração e fala assim, ó, Efésios capítulo 1, versículo... Efésios 1, 16. Paulo não aguentava mais a estupidez do povo. Ele chama para oração. Ele fala assim, ó. Eu estou sentindo uma presença muito forte, gente. Vocês me perdoem, é que eu fico meio ousado debaixo da presença, viu? Não cesse de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não é só a salvação, irmão, tem além. O pleno conhecimento dele, o que ele quer fazer para você, através de você, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo orou para que os olhos do nosso entendimento fossem abertos, para que nós soubéssemos qual é o nosso chamamento em Cristo. E qual é o nosso chamamento, irmão? Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Ele nos fez reino e sacerdócio. Ele nos fez reino e sacerdócio. Ele nos deu autoridade e poder para governarmos nesse tempo. Ele nos deu autoridade e poder para decretarmos e sermos atendidos e para vivermos o sobrenatural dele nesse tempo. Ele, para completar essa obra, nos deu poder, e Paulo orou mais uma vez para que entendêssemos esse poder, porque até esse poder que nos foi dado, ele foi mistificado pela religião, tirado de nós a conexão. E Paulo ora em Efésios capítulo 3, versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, ou seja, todos, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, olha só, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus. Paulo estava orando, pelo amor de Deus, entenda o poder que te foi dado. Para de olhar a largura e o comprimento e vá na profundidade e na altura. Porque é muito fácil conhecer a largura e o comprimento. Faz um curso teológico que você sabe, mas vai na profundidade da revelação e na altura dos céus para buscar o que precisa. E conheça a plenitude de Deus. Esse é o desejo do coração de Paulo. Desejo esse que nós não temos cumprido. Desejo esse que ficou ocultado porque nós achamos que está bom. Eu costumo dizer que Jesus é como a porta do shopping. Eu não sei, na Alemanha deve ter aquele shopping bonitão que na frente tem aquele toldo de entrada, sabe? E eu falo que Jesus ele é como a porta do shopping porque, entenda, numa tempestade, certo homem estava passando em frente ao shopping e esse homem tinha acabado de ganhar na loteria, estava cheio de dinheiro, tinha muito dinheiro, cheio de necessidade em casa, um monte de coisa faltando, os filhos precisando de roupa. E ele desceu e ele estava indo para acertar algumas coisas e passando em frente ao shopping começou uma tempestade de vento muito forte. E ele foi correr para se abrigar da tempestade, ele correu e entrou debaixo do toldo, na entrada principal do shopping tem aqueles toldo, né? Que protege ali da chuva e tal. Ele entrou debaixo daquele toldo e ficou olhando para o céu, agradecendo a Deus por ter colocado aquele toldo ali, certo?
E ele não olhou para dentro do shopping. E dentro do shopping tinha todas as coisas que ele precisava para suprir as necessidades da casa dele. E ele tinha as condições de comprar tudo aquilo que estava dentro daquele shopping para suprir as necessidades da casa dele. Mas ele estava tão agradecido por aquele todo estar ali, por ter tirado ele da tempestade, que ele esqueceu de entrar no shopping. Somos nós, irmão, estamos tão maravilhados porque Cristo nos salvou, que não entramos, o véu se rasgou e a gente não entrou no templo. O nome de Jesus é todo o poder que nós precisamos para comprar tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Mas a gente está tão maravilhado que Jesus nos salvou da tempestade do mundo que esquecemos que existe mais no Evangelho. Existe muito mais no Evangelho, além daquilo que nós temos vivido. A gente se colocou na casquinha de ovo e criou uma redoma em torno de nós mesmos que esquecemos de buscar a Deus como Ele é. Estamos tão iludidos e agradecidos por um Deus que nos salvou que esquecemos que Deus é provisão para todas as nossas necessidades. Todas. O Senhor suprirá todas as vossas necessidades em glória. Não sou eu quem diga, é a palavra. Ele é Senhor para todas as nossas necessidades. O que você precisa dele agora, nesse momento, irmão? Entra no shopping. Aproveita o nome e paga a conta. Esses dias eu fiz a experiência, pastor, no seminário e perguntei, eu disse a seguinte frase, os irmãos vão lembrar. Existia um homem muito rico na cidade, ele tinha uma fortuna de 10 trilhões em conta. Ele procurou e ele falou assim, estou indo embora desse país, mas eu vou te deixar um cheque em branco, preencha esse cheque e supra as suas necessidades. E eu perguntei para as pessoas com quanto você preencheria esse cheque. Uns com 300 mil, outros com 1 milhão, outros com 2 milhões, outros com 10 bilhões, outros com 1 trilhão. Cara, isso representa o nome de Jesus. Nós temos preenchido de uma forma tão errada. Se o nome de Jesus tem 10 trilhões, usa os 10 trilhões. Não deixa nada. Moisés, ele foi sábio. Em Êxodo capítulo 10, versículo 26, o faraó impõe para Moisés: vá com as crianças, os homens, vá com todos, servir ao Senhor seu Deus, porém os animais ficarão para nós. Moisés fala: não deixarei nenhuma unha para trás, porque não sabemos com que há de servir, havemos de servir o Senhor nosso Deus, e não sabemos o que Ele exigirá de nós. Nenhuma unha deixaremos para trás. E a gente tem que deixar tudo para Satanás. Tudo. Quem aqui que está na live lida com arrebatamento? Eu creio que poucas pessoas aqui entendem isso. Vocês sabiam que toda guerra que nós vencemos no mundo espiritual, toda batalha que nós passamos, sobram os espólios de guerra? Vocês sabiam? Não sabia, né? E toda profecia que recebemos gera um fator presente ou um fator premiação no mundo espiritual? Não sabia, né? E vocês sabiam que tudo isso está nas mãos de Satanás? Eles têm quartos cheios de bênçãos? A Flávia foi lá. A Flávia está aqui, ó, Flávia Teles. Ela foi lá. Eu orei com ela e com a Marcela e com a Eliana. A Eliana ficou presa no caminho, mas ela e a Marcela esteve nesses lugares celestiais onde estão os espólios de guerra nossos. São quartos cheios de bênção que é de crente que o diabo está dando para os filhos dele. São bênçãos nossas. Porque, eu estou tão maravilhado porque venci essa guerra. Cadê os espólios, irmão? Vai atrás do que é seu. Recebe uma profecia, mas era falso profeta porque não aconteceu. Irmão, não aconteceu porque você não fez igual Jó, você é bobo. Jó, tudo que acontecia, ele fazia uma oferta e cercava com a sebe. O profeta profetizou, cerca com a sebe, faz uma oferta na vida dele. Eu creio em ti, eu vou ofertar, eu vou plantar uma semente por isso e vou receber. A apóstola Nilcélia, ela falou para mim assim: pastor, Deus está abrindo para você as fronteiras e esse ano ainda Deus vai te levar para o exterior e Ele vai fazer uma grande obra através da sua vida. Terminou de profetizar, qual o seu Pix? Mas para quê, pastor? Porque é assim que funciona no mundo espiritual. Poxa, o leproso foi curado, Jesus falou: agora vai, dá para o sacerdote a oferta que mandou Moisés. Você é curado, você tem ofertado? Não recebeis porque não sabeis pedir, pedis mal. Errais por não conhecer as Escrituras. E a gente tem vivido à mercê do diabo porque não entendemos. E ele não quer que nós entendamos, irmão. 2 Coríntios 4,4 diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens. Para quê? Porque se nós soubermos, vamos requerer aquilo que é nosso. Mas tudo aquilo que nós dispensamos, ele aproveita e dá para os filhos dele. Você acha que o diabo tem bênção
para dar para os filhos dele, para os filhos do Satanás, o macumbeiro, feiticeiro, satanista, ele não tem. Tudo que ele dá é você quem cria. Tudo que ele dá somos nós que criamos. Nós temos o poder da criação, os demônios não têm, irmão. Olha, se vocês entendessem o que eu entendo, se vocês ouvissem o que eu ouço no mundo espiritual, se vocês vissem o que Deus faz através da vida de vocês. Entendeu? Depois vocês leem para a meditação, segundo Crônicas 32, veja o posicionamento que tomou Ezequias para vencer Senaqueribe. Em Ezequiel capítulo 28, nós vamos ver que Senaqueribe é a real personificação de Satanás. E Ezequiel ele teve que primeiro entupir os poços, ou seja, perdoar os pecados, limpar as mágoas do coração, represar o rio, ou seja, parar as maldições hereditárias que vinham desde Salomão, represar os rios, criar colunas de intercessão, colocar pessoas para interceder por dentro e por fora, no templo e fora do templo, criar e criar muralhas, aliás, de intercessão e criar colunas de oração. E depois não precisou fazer mais nada, porque o próprio anjo do Senhor fez tudo, e nós não estamos entendendo como agir contra o mundo espiritual. Ele tem governado sobre nossa vida. Mas isso aqui é um culto, não é uma aula. Então vamos pegar mais leve, né, pastora? Vamos mais devagar, porque senão vai confundir a cabeça de um monte de gente, não é isso que eu quero. E para finalizar aqui, gente, o versículo 16 diz assim, ó: perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos. Quando Paulo fala que está sendo oferecido por libação, é o sangue dele derramado sobre a terra. Veja que toda a oferta de libação é uma oferta de manjares, com sacrifícios de sangue. Gênesis 4, eu creio que todo mundo já leu a oferta de Caim e de Abel, e nós vemos que quando eles foram ofertar ao Senhor, Caim levou ao Senhor, e isso aqui também, pastor, é muito interessante que nos mostra que nem toda oferta Deus recebe. Nem toda oferta Deus recebe, seja de oração, seja de jejum, seja de oferta voluntária, seja de dinheiro, não importa, nem toda oferta Deus recebe. Porque, primeiro, para Deus receber a sua oferta, o coração vai ter que estar alinhado com o dele. Não pode ter mágoa, certo? E nós vemos aqui que Caim e Abel levaram ofertas ao Senhor. Abel levou do melhor das suas ovelhas e gordura. Mas a ovelha não tem gordura, pastora Fabiana? A ovelha precisa que tinha gordura, não tem? Se a ovelha tem gordura, por que Abel levou gordura? Pois é, eu vou explicar já já. E Caim levou dos frutos do campo. E Abel fez a sua oferta e agradou a Deus, e a oferta de Caim não agradou a Deus. Porque Caim era igual aos crentes de hoje, irresponsável e ofertava de qualquer jeito. A oferta de Caim, a oferta de Abel era um sacrifício de animais. Essa oferta foi plena e completa, porque ele entregou para Deus isso aqui que vocês chamam de maldição, né? Quem é que chama isso aqui de maldição? Esse símbolo aqui. É maldição, né? Vocês sabiam que isso aqui é o garfo profético? Ó, o redenho e a gordura, o melhor e o mais gordo, pertence a Deus. A menor parte, ou a menor porção, pertence ao pobre, é a semeadura. E o que couber no garfo de 3 dedos pertence ao sacerdote. 1 Samuel capítulo 2. Pertence ao sacerdote. O que couber no garfo de 3 dedos pertence ao sacerdote. Quando a oferta é de animais, o que cabe no garfo de 3 dedos do sacerdote, o redenho e a gordura é de Deus, o melhor, né, que é a melhor parte, a melhor porção. Lembra o que ele levou? Gordura. E a semeadura e o mandamento com promessa é a menor parte que é dada aos pobres. Por que a oferta de Caim foi rejeitada por Deus? A oferta de Caim foi rejeitada por Deus porque era uma oferta de oblação e libação. E a oferta de oblação e libação, ela requer dos frutos do campo mais cereais, mais gordura, que é o óleo, o azeite, que é a oblação, e a libação, que é o vinho ou o sangue do cordeiro. E Caim não levou o suco da vide e nem o sangue do cordeiro. Por isso a oferta dele foi rejeitada por Deus. Mas no futuro, Caim completa a oferta. Porque como Paulo, que disse que seria ofertado por libação, Caim mata o seu irmão e derrama o sangue por terra. E a oferta foi completa, por isso Caim não morreu. E por ter completado a oferta,
Ele se cercou com assédio, a ponto de Deus dizer que quem matasse Caim seria condenado. E marcou Caim com a promessa. Caim completou a oferta usando o sangue do próprio irmão. Por isso que o sangue dele clama como oferta agradável ao Senhor até os dias de hoje. Está em Hebreus capítulo 11. Eita, a Fabiana ficou surpresa ali, ó. Mas Caim completou a oferta dele. Amém? Alguma dúvida, gente? Eu quero orar por vocês. Eu vou encerrar também, que já já nós... Por que nós não aparece no vídeo? Porque não quer. Gente, glória a Deus. Eu quero orar por vocês, tá? Eu quero essa pessoa, não sei se pode aparecer no vídeo, algumas pessoas que eu vou chamar, pastora. Eu quero primeiro uma pessoa que está se sentindo fraca. Ela se sente fraca espiritualmente, é como se Deus não ouvisse a voz dela. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que tem reclamado de fraqueza, tem se sentido fraca espiritualmente? É como se Deus não ouvisse a voz dela. Se não quiser abrir o vídeo, só levanta a mão. É como se estivesse vazia. Alexandra. Isso. Beleza. A Cleo. Aham. Tá. Eu quero uma pessoa também que tem sentido dores de cabeça, como pontadas. Quem é essa pessoa? Tem sentido dores de cabeça. Isso. Diariamente, né? Dariana. Certo. Eu quero uma pessoa que tem sentido dores musculares na nuca. Ótimo. Eu quero a pessoa que tem sentido dores musculares. Essa pessoa está passando por batalha espiritual. Tatiane Rocha. Está passando por batalha espiritual. Eu vejo uma grande guerra no mundo espiritual contra a vida dessas pessoas. Dor muscular. Certo? Eu quero uma pessoa também que tenha as pontadas na coluna. Quem é? Que de vez em quando parece que vai travar. Quem é essa pessoa? Rogéria, a cabeça dói todo dia. Eu vou orar por todos vocês, tá? Eu só estou aqui ativando a fé de vocês, para vocês verem que é Deus que está falando aqui. Tá? Eu quero essa específica, eu nunca vi isso. O Senhor me fala de uma pessoa que está andando muito irritada. Está sendo irritado constantemente. E tem um egum, um espírito de egum, um demônio sugando a sua energia. Ele achou lugar, ele está consumindo a sua energia espiritual. E você sente a irritação, você não sabe de onde vem. Quem é essa pessoa? Quando é assim, as pessoas até ficam meio cabreira. Dor nas costas, vamos orar, Rogério. Sim. Tá, nós vamos orar já. Tem outra pessoa aqui que é essa específica. Não era eu não, viu? Né? Não é o mesmo fator que eu não, que nem é homem. Quem é a mulher que está tendo queda de cabelo aí por uma obra que foi mandada contra ela? Foi uma imposição de mão. Alguém tocou na cabeça e o cabelo começou a cair. Quem é essa pessoa? Soraya? Maria Terezinha. Aham. Eu vou orar com vocês. Eu vou pedir apenas depois que eu orar aqui, algumas pessoas vão sentir arrepios, outras pessoas vão sentir o coração palpitar, algumas pessoas vai começar a sair até óleo das mãos, outros terão as mãos com pó de prata, ouro. Algumas pessoas sentirão um calafrio muito forte, outras ficarão meio tontas. Essas, isso, sentirão palpitações. Algumas sentirão o corpo anestesiado, mas Deus vai tocar em todo mundo. Depois eu vou chamar algumas pessoas específicas para abrir o vídeo. Amém? Porque são maldições a serem quebradas. Tá? Fechem seus olhos. Quem puder, se coloca de pé. Coloca de pé. Algumas pessoas Deus vai anestesiar. Ele não vai derrubar, gente. Você será anestesiado. Nem se você quiser. Se jogar, você não cai, porque os anjos do Senhor já estão aí contigo. Eles vão te segurar e não vai te deixar cair. Tá? Então feche seus olhos e fala comigo assim, Espírito Santo. Eis aqui a minha vida. Faça um levantamento e revela tudo que está oculto no mundo espiritual. Eu te permito, eu te dou liberdade em nome de Jesus. Amém? Se já falou, fica de pé. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, começa a mover agora sobre essas pessoas, segundo as palavras de conhecimento que o Senhor me deu, essas pessoas que estão sendo tocadas com dor no corpo, dor na cabeça, que estão sendo tocadas, Senhor, com dor no estômago, dor forte, Senhor, queda de cabelo, através de obra de macumbaria, de bruxaria. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toca agora, Pai. Vai anestesiando agora, anjos do Senhor, começa a anestesiar e a operar aqueles que estão com dor na coluna, dor muscular, dor no corpo.
Anjos de guerra já manifestem agora para amarrar todo demônio que vem através de obras mandadas. Pessoas que estão passando por guerra, por batalha espiritual, muita dor no corpo, fraqueza, que se sente longe da presença. Amarra agora todo egum, quixava, todo demônio que tem atuado no mundo espiritual contra elas. Move o espírito, anestesiando, curando também por representação. Toda dor de cabeça, dor no corpo, dor muscular, dor na coluna, como o Senhor me mostra, dor na perna direita. Move agora, anestesia geral, não derruba, Espírito Santo. Os anjos do Senhor vai segurar, as pessoas não vão cair, mas vai sentir o corpo dormente, vai sentir fogo no lugar da enfermidade. Tem pessoa que vai sentir o estômago queimar agora, a partir de agora. A pessoa que foi vítima de macumba, que está caindo o cabelo, que está sentindo estômago, embrulhação no estômago, está sentindo queimor no estômago. Essa pessoa vai sentir agora ânsia de vômito, vontade de vomitar e vai pôr para fora toda a espuma de sapo, toda a baba de sapo, sangue podre, vai pôr para fora a agulha, cabelo, tudo que foi ofertado contra ela no mundo espiritual. Essa pessoa aí que está precisando do seu toque, Senhor, e um renovo, vai ser tocada agora e a manifestação do Senhor virá sobre ela com pó de ouro, pó de prata. Virá também com pedras preciosas. Move, Espírito, com o seu poder. Move, Espírito, sobre eles. Dor no estômago, dor nas costas, peso na cabeça, dor na nuca. Essa pessoa que está sendo oprimida, espírito de opressão que eu vejo nas costas dessa pessoa, causando dor na nuca. Toca agora em nome de Jesus. Espírito Santo. Aqueles que estão anestesiados perderão por alguns minutos o poder de locomoção. Eles não poderão se mover porque o Senhor tratará e operará agora, em nome de Jesus. Tá. Meu Deus, eu tô tonto. Tô tonto. Eu quero, se puder, abrir o vídeo. Enquanto eu orava, a pessoa que se sentiu tonta, muito tonta, abra o vídeo. A pessoa que sentiu que ia cair e não caiu, e o corpo está dando choque, está eletrocutado por causa da anestesia. Abra o vídeo. A pessoa que sentiu muito arrepio enquanto eu orava, uns calafrio feio, pode abrir o vídeo. Vamos, gente, rápido que eu tenho pouco tempo. Ah, tá bloqueado. Tá bloqueado aí, gente? Ah, Alessandra, isso. O que você sentiu, Alexandra? Abra o seu áudio, Alexandra, que fica mais fácil para eu te ouvir. Eu balancei muito e minha mão tá transpirando muito, eu tô suando muito. Glória a Deus. E o que você sentia antes da oração? Não, eu assim, né, eu pedi oração. Eu pedi porque, assim, por fortalecimento. Tá, fecha os olhos. O Espírito Santo, a unção está sobre ela. Ela quer fortalecimento. Venha com peso de glória sobre ela agora. Isso. 1, 2, 3. Toca com fogo. Toca com poder. Mais sobre ela. Renovo. Mais. Pode arrebatar. Separa espírito e corpo e arrebata. 1, 2, 3. Pode levar, Espírito. Obrigado, Senhor. Tatiane, o que você sentiu? Eu senti dor no ouvido, nesse ouvido, muita dor. E dor nas costas e fiquei um pouco tonta. Tá, você tinha dor no ouvido? Ou tem algum parente que tinha? Não. Tinha dor nas costas? Aham. Você tinha dor nas costas? Tinha. Procura a dor aí. Tá um pouquinho só dolorido. Um pouquinho só. Faz assim com a sua mão, ó. Espírito Santo, tem obra das trevas nas costas dela. Se tem, cola a mão dela agora. Se tem, a mão fica colada. Consegue abrir? Ela colou um pouco. Isso. Anjos do Senhor que está atrás dela, nas costas dela, toca agora quando eu contar 3. Isso, é amarrado esse espírito e lançado no abismo. 1, 2, 3. E quando lançar, empurra lá para trás. Obrigado, Espírito Santo. Procurador aí. Agora parou. Glória a Deus. Alguém mais? Dani? Eu estava com muita dor nas costas. Agora? Dor na nuca, e eu tô sentindo calafrio, eu tô aqui arrepiando de frio. É a Tânia? É. Isso. Fecha os muito olhos. Frio. Fecha os olhos.
Todo espírito que está sobre ela, espírito de morte. Isso, solta ela agora. E pode pôr para fora toda a obra de macumba que está sobre ela, que foi por onde você entrou, para fora. Nojo. Ânsia de vômito agora, para fora. Para fora. Dá fora. Nojo. Ânsia de vômito. Fora. 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 Toda baba de sapo, sangue podre. Tudo está sobre ela. Para fora. Para fora. Para fora, espírito imundo que foi mandado contra ela. Para fora. Para fora. Para fora. Para fora. Para fora. Para fora. Toda obra de bruxaria e de macumbaria feita contra ela. Fora. 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 Filha, você vai ser anestesiada. Tem problema? Não. Tá. Espírito Santo. Isso. Fecha os olhos. Anestesia ela. Pode levar para a mesa de cirurgia. Isso. Esses demônios são amarrados, lançados no abismo. Ela é anestesiada. Opera ela, Espírito Santo. Opera completamente. Todo o peso, tudo que o demônio causou no corpo dela, todo estrago. Isso. Ela será curada. Depois de curada, Senhor, o Senhor traz ela de volta. Pode operar, anjo do Senhor. Opera completamente. Se assusta não, povo. Peraí. Rosana? Tenho passado por muitas batalhas, enfrentado muitas batalhas, e eu senti alguns arrepios enquanto orava. Rosana, eu te vejo presa, mas não é de agora, é de bastante tempo. Porque eu te vejo bem mocinha. Um trauma do passado te colocou nessa prisão, e por isso que a sua vida repete muitos ciclos. Entendeu? Fica de pé. Isso. Espírito Santo. Isso. Vai lá nesse lugar de prisão. Eu vejo 3 prisões. Tem mais uma, né, Senhor? Eu vejo uma outra prisão ainda de você beber. Quebra as prisões. Em Mateus 16, 19, a chave do reino que foi dada a Pedro. Anjo do Senhor, vai com a chave do reino, lá onde ela está presa. Quebra as cadeias, as prisões, as correntes. Toma ela pela mão, arranca desses lugares de escuridão. Traz para fora. Traz para fora. Esse espírito de depressão, deixa no lugar dela. Esse espírito imundo que tem se levantado contra a vida dela, põe no lugar dela. Isso. Sem manifestação, amarra todos eles, coloca no lugar dela. Isso. Quando eu contar 3, a alma dela é trazida de volta. O corpo dela vai ser tocado. Pela alma dela vai sentir um grande alívio. Todo o peso é tirado. Ela sentirá a presença do Senhor. Ela será tocada. 1, 2, 3. Pode trazer de volta. Toca. Obrigado, Espírito Santo. Como é que você está agora, Rosana? Bem, estou me sentindo bem. Como se tivesse tirado uns 50 quilos das costas. É um peso terrível. Tá? Depois você consigo mesmo. Eu vi 2 pessoas bem importantes, assim, que você precisa perdoar elas. Ainda tem ferida aí, viu? Limpa o coração. Tá? Você precisa limpar. Tá? Fala, em nome de Jesus, eu perdoo fulano e ciclano. E peço perdão pela mágoa que guardei de vocês. Perdoa essas pessoas. Tá bom? Quando você perdoar, esses ciclos na sua vida quebra. E você poderá crescer e florescer. Tá bom? Dani, sumiu a dor na cabeça? Shalom. Então, é que ontem eu orei para minha mãe, né? Ela vai para hemodiálise e eu orei em guerra, né? E fui levar água lá, que foi orado. Ótimo. Aí eu senti dor na nuca, muito forte. Os espíritos dela te atacou. Aí quando foi à noite, passou, graças a Deus. E hoje eu fui acompanhar a minha mãe lá na hemodiálise de manhãzinha. A dor na nuca veio com tudo. Tá sobre ela, é o espírito. Expulsa, põe a mão e expulsa, você é filha de Deus. Aí eu tava com muita dor na nuca. Qual o nome da sua mãe? Maria do Carmo de Paula. Põe a mão no coração. Isso. Você vai sentir uns arrepios aí, não tem problema não, né? Não. Isso. Você que tá sobre a Maria do Carmo, espírito imundo que tá roubando a vida dela, vem agora, eu te ordeno. Queima, Espírito Santo. Queima esse demônio que tá nela. Queima. Através da Dani, por representação. Queima, queima, queima. Pode queimar, queima mais. Queima mais, queima mais. Queima. Maldito, você vai dar o seu grito e vai ser lançado no abismo agora, em nome de Jesus. Anjo do Senhor, amarra, amordaça ele com os dele. Dá o seu grito, tu é lançado no abismo agora, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Solta ela. Solta os rins dela. Solta a vida dela. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Passou? Isso. Pode queimar. Queima mais. Queima mais. Arranca dela e lança no abismo em nome de Jesus.
Deixa quieto. Sai. Tá bem? Jesus. Sai em nome de Jesus. Já saiu, tá bem? Maria Priscila. Anjos do Senhor que estão aí, e isso move, eu quero os anjos amarrando todos que estão na casa também. Os que se ocultaram. Traz todos. Amarra e lança no abismo com toda a rechaça ruim, com toda a presença maligna em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não estou sentindo a dor na nuca mais. Aleluia. Glória a Deus. Graças Gente, eu tô rápido aqui para dar tempo, que daqui a pouco eu tenho culto. Dariana, quem é mais que faltou aqui? Rosi. Fala, Rosi. Maria Priscila. Dor no estômago. Eu tenho uma dor insuportável, que chega até me dar refluxo. Isso é sempre? Muitos anos que eu tenho. Põe a mão aí. Já coloquei. Isso, colocou a mão, meu Deus, para fora agora, todo o cariru que tá ainda falando no mundo espiritual, para fora. Para fora é uma ordem, todo alimento consagrado valendo no mundo espiritual, que tá ainda na vida dela, para fora. Para fora toda a oferenda, Cosme, Damião, tudo que ainda tá valendo no estômago dela para fora. Para fora, nojo, ânsia de vômito. Eu quero fora agora, Satanás. Põe para fora o que é seu. Fora o que é seu. Fora. Fora todo alimento consagrado, todo alimento podre que está valendo no mundo espiritual e colocando dor no estômago dela. Para fora, em nome de Jesus, anjos do Senhor. Amarra os demônios que têm legalidade, que atacam o estômago dela através desses alimentos podres no mundo espiritual. Amarra e lança no abismo. O estômago dela é curado agora, em nome de Jesus. A unção vai ficar sobre você. Você vai vomitar ainda hoje. Próximo, quem é? Dariana, diga. Pai do Senhor Jesus, eu estava Amém. com muita dor na perna direita, eu ia pedir oração pela minha perna, mas aí no próprio vídeo o Senhor falou aquele que está com dor na perna direita, então eu quero me identificar que fui eu que estou com muita dor na perna direita, está inchada, estou há muito tempo sentindo essa dor nessa perna. Então, muito obrigada. É que tá falando do meu estômago, bem. Amém. Me diz, como é que sua perna aí? Vê se tem ainda dor. Porque eu acredito que foi curado quando a dor sumiu. Passou, glória a Deus. Sim, é isso aí, eu gosto assim. Eu gosto de evidência através da prova, comprovação do negócio. Amém, amém. Quem é a próxima? Nossa, levantei, tô bem melhor. Estava com uma dor muito forte na coluna, no pescoço. Nossa, tô sentindo nada aqui, tô muito leve. Deus abençoa muito, viu? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você também, querida. Glória a Deus. Raquel? Sim, é Raquel. Raquel, diz, querida. Glória a Deus. Hoje é que eu vim para casa, eu já estava quase um mês com a minha mãe no hospital. Sim. Em batalha espiritual, né? Ela estava com infecção urinária, já tem 87 anos e também infecção, e agora foi uma anemia, mas ela ficou boa da infecção do pulmonar, mas está com anemia. E assim, eu ando muito cansada, com muitas dores nas costas. E assim, não tenho dormido direito, né? E isso tem Isso. Espírito Santo, manda o anjo do Senhor agora com um cântaro de água do rio corre do seu trono. Isso. Lava ela completamente. Quando os anjos chegarem com essa água, a unção tocará o corpo dela, sentirá um alívio e um frescor. Toda a dor desaparecerá, porque eu vejo dores, eu vejo as armaduras espirituais dela toda amassada. E ela é em guerra. Isso. Lava completamente, ajustando a armadura espiritual e dando ela força. Isso, passa da cabeça à planta dos pés, e quando tocar ela totalmente, ela for restaurada, as dores sumirem, ela será tocada, empurrada para trás. 1, 2, 3, toca. Obrigado, Senhor. Obrigado. Mexe seu corpo, vê como é que tá aí. Pessoal, tá limpo, tá livre? Isso, sim. Irmã Rosi, fecha o microfone. Um momentinho. Amém, glória a Deus. Quem é o próximo? Vamos rápido, povo. Rápido que o tempo urge. Vamos lá. Maria Aparecida. Maria Aparecida, como é que tá aí? Mas você acabou de falar. Muita dor no corpo, febre. Muita febre? Dor na coluna, Abre, consegue abrir o vídeo aí? Acho que sim. Vou ver. Abre. Fecha os olhos. Espírito Santo, anestesia.
Isso, toca mais forte, mais poder sobre ela. Passa agora da cabeça à planta dos pés, alinhando a dor no corpo. Meu Deus, é batalha espiritual, eu vejo demônios trabalhando. Isso, amarra todos eles que foram mandados contra a vida dela, espíritos que vieram dos antepassados. Amarra, lança no abismo. Toda dor desapareça agora, dor na coluna, dor muscular, desapareça agora. Com os sintomas da dor, a febre é um alerta. Desapareça. Em nome de Jesus. A febre também vai desaparecer, ela vai transpirar muito. Vai começar agora. Ó. Vai começar a sentir um fogo muito forte no corpo. Aumenta o fogo, aumenta a unção. O fogo de Hebreus 12, 29 queima tudo. Tudo. Paz, mais fogo, mais poder. Isso, tudo que está sobre ela é amarrado. O espírito de enfermidade, de aflição que tem corrido o corpo dela é lançado no abismo agora. E ela é curada em 30 minutos. Não haverá mais febre. Em dores ela sentirá mais. Como é que está o seu corpo agora, querida? Agora passou, não estava aguentando ficar nem em pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, povo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. É isso aí. Mais alguém? Pastor, a irmã Miriane quer ser batizada com o Espírito Santo. A irmã Miriane, só um minutinho. Shalom, pastor Apóstolo Cícero. Diga, querido. Eu queria oração por causa das dores das minhas costas e da minha veia, que dói meu braço. E ainda tá a dor? Tá. A dor tá nas costas ainda? Fica de pé. O Espírito Santo move sobre as costas dele. Eu dou uma ordem agora a todo músculo, nervo, ossos, aos discos. Isso, em nome do Senhor Jesus. Toca mais forte, mais poder sobre ele. Isso, vai movendo. A palavra do Senhor diz que os sinais seguirão os que creem, nós cremos nos seus sinais. Cremos na manifestação da sua glória. Eu peço ao anjo que está atrás dele agora, vai tocando. Isso. Ele vai sentir como se a coluna estivesse dormente, adormecida. Toca, mais unção, mais poder quando a dor desaparecer e tudo for curado. Ele vai sentir um leve empurrão para trás. 1, 2, 3. Toca, Espírito. Aumenta a unção. Aumenta o seu fogo. Mais. Mexe aí as costas. Vê como é que tá. Passou. Passou a dor? Glória a Deus. Passou. Aleluia. Tá suando muito aí? Tá suando. O fogo pegou? Quem é que queria mesmo batismo com o Espírito Santo? Miriane. Miriane, só um minutinho. Fala, Margarida. Pastor, no mesmo momento que o senhor estava ministrando sobre governar sobre as riquezas, de ser filho, o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe à memória uma promessa que Deus me fez há muitos anos atrás. Eu fui arrebatada, eu saí do meu corpo e subi montanhas e montanhas e fui para um mundo, sei lá que mundo era aquele. Eu estava no começo da minha caminhada. E lá havia uma cachoeira, uma queda com 6 a 9 metros de cachoeira caindo. E uma voz saiu de dentro daquela água, uma voz forte como um trovão, e começou a falar comigo. E as pedras começou a derreter, as montanhas derretiam, porque a voz era ensurdecedora. Mas ao pé da cachoeira tinha pedras preciosas, ouro, diamante, tanta coisa. E ele falou para mim assim: eu posso te fazer rica como esse poço de pedra preciosa? E eu dizia assim: Senhor, se o Senhor falar mais uma coisa, eu vou morrer aqui. E ele disse assim: eu te farei muito mais rica do que esse poço de pedra preciosa. E eu deslizei naquela cachoeira, pedra preciosa caiu na minha cabeça, eu vim parar cá na minha cama. É isso. Deus faz essas coisas. E hoje, quando o senhor estava ali falando sobre aquela ministração toda ali, né? Eu senti uma força assim, do Espírito de Deus me trazendo à memória. E aí eu falei assim: eu vou relatar para o pastor, fazer uma oração por mim, né? Que a minha vida financeira anda embaraçada, tá?
alinhamento de princípios e propósitos. Toda riqueza vem de princípios e propósitos, e também de maldições. Às vezes as maldições lá no mundo do passado, no mundo espiritual, estão valendo ainda, estão ativas, e aí acontecem essas coisas. Eu quero depois orar contigo, então vamos marcar uma hora, nós vamos orar, porque tem muita coisa que a gente precisa alinhar na sua vida. Tá? Então tá bom. Mas nós vamos então pode fazer ser isso, depois, depois né? eu quero fazer com você, porque não é só uma oração, a gente precisa fazer uma oração, umas quebras, Então um realinhamento do passado. Entenda que quando Deus quer prosperar o futuro, ele conserta o passado. Foi assim com Israel. Amém. Amém? Eu sei. Eu sei. Quem é que quer ser batizado? Sobre aquela oferta foi eu te poderosa. Explico tudo como funciona. Amém. Eu tá te bom, explico pastor, tudo como funciona. Eu estou no trabalho, não vou poder ouvir mais, que o guarda já vai ver com quem que eu estou falando. Deus abençoe a todos. Tchau. Amém. Gente, quem é que quer ser batizado no Espírito Santo? Pastor Ed, tem mais a Sônia de cura que ela está esperando já faz um tempinho. Que tem mais? Quem é? Tem a sua irmã Sônia. Sônia, fala, Sônia. Sim, eu falo de Portugal. É assim, eu podia pedir uma oração pelos meus pais. Eles já estão deitados, que aqui em Portugal já são quase meia-noite, são 11h30 da noite. Sim. Feche O seus meu olhos. pai chama-se Luís, a minha mãe chama-se Amélia e eu chamo-me Sónia. É pela saúde e pelo espiritual. Tá, feche os seus olhos, porque o seu pai, eles serão tocados através da sua vida, tá? Amém. Feche os olhos, fica de pé. Isso. Amém. Espírito Santo, eu não os conheço, mas o Senhor conhece os pais dela e sabe que ela pode representá-los no mundo espiritual. Eu peço agora que o Senhor comece a mover sobre ela. A unção já está sobre ela, comece a mover no corpo dela como se fosse no corpo deles. Toda a enfermidade que está sobre eles, todo espírito maligno que tem atacado a mente, atacado o corpo deles, é amarrado, lançado no abismo. À medida que esses espíritos forem sendo trazidos, amarrados, um após o outro, isso ela vai sentir arrepios. Isso move sobre a vida dessa família, Senhor, trazendo libertação e cura por toda a família, através da vida da Sônia. Ela se coloca na brecha, Senhor, para que o Senhor toque. Move agora, amarra todo espírito de enfermidade e aflição que tem trabalhado contra eles. Isso, amarra um no outro. E quando eles receberem a cura, ela será tocada, empurrada para trás. Esses espíritos são lançados no abismo, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Amém? Amém. Amém, Sônia, é isso. Está orado. Amém. Glória a Amém. Jesus. Tá, obrigada pela oração. Nada. Pessoal que quer ser batizado com o Espírito Santo, feche os olhos. Isso. Abra o coração. Entenda que o batismo com o Espírito Santo não é na mente, gente. Não tem nada a ver com a mente, tem a ver com o coração. Você vai sentir no seu coração ou vontade de chorar, ou vontade de falar qualquer coisa, mas que venha do coração, tá? E você vai sentir um fogo. Alguns sentem a carne tremer, outros sentem as mãos tremer, outros sentem vontade de correr. E não importa. Você vai sentir alguma coisa no seu corpo agora. É um sinal do batismo, tá? Eu vou orar agora, feche seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a promessa foi dada. Que o Senhor derramaria no fim dos tempos o seu Espírito sobre toda a carne. E nós estamos aqui de coração aberto para receber renovo. Receber, Senhor, dessa glória que é a do Senhor. Por isso, desse mesmo Espírito que me selou com fogo. Que me selou, Senhor. Eu peço agora que sele aqueles que ainda não foram selados com a promessa. Vai tocando agora, Espírito Santo, enchendo. Encha, encha, encha mais. Raman toqueda forge canta raia súbia. Riande forge canta labaia. Remi forge caia surriande récia. Move mais. Enche mais. Lacancho, plan, plata, carabarra, chacandarabás. Mexe mais. Vai enchendo, Espírito. Enche mais. Enche mais, derrama do seu poder, derrama da sua glória sobre este povo, derrama, riande forge caua, surriande récia. Isso, enche, Espírito, riande cantaraia, súbia. Aqueles que forem sendo selados, Espírito Santo, venha o quebrantamento, venha a vontade de rir, venha a vontade da adoração profética, o pulo no Espírito, o mover da sua glória, vai tocando, toca com o seu poder, toca com o seu fogo, derrama do seu fogo mais. Receba mais do Espírito Santo. Receba mais. Aleluia. Gente, eu tenho que ser bem rápido. Alexandra, o que você sentiu? A Sônia, pastor. O que a Sônia precisa? Sônia, liga o microfone. Meu Deus, eu tô chapadão, eu tô tonto. Diga, Sônia. Minha perna, uma ferida, a perna direita.
pode orar por você. Você está de pé? Não, estou sentado. Fica de pé e mexe a perna. Como é que tá aí? É que ela tá com a ferida. Então, Ela tá com a assim, ferida? tá com a ferida. Meu Deus, essa unção se apega agora nessa ferida na perna dela. Isso. Esse espírito que está nessa ferida se alimentando dela é amarrado, lançado no abismo. Ela recebe agora o toque do Senhor. E em 7 dias só terá cicatriz. Essa ferida desaparecerá. Ela é curada totalmente agora em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por esta obra. Obrigado. Amanhã já amanhece murcha. Vai pontuando a pastora Fabiana para ela me tornar, para eu saber do que está acontecendo. Vai pontuando ela, tá? Porque em 7 dias só vai ter a cicatriz, não vai ter mais nada, em nome de Jesus. Tinha o Espírito se alimentando da ferida na sua perna. Gente, no chat aqui, quem que tá falando mesmo? Quem recebeu o toque do Senhor? Quem recebeu aí? Quem sentiu a presença do Senhor quando eu orei? Eu. Sentiu a Eu presença? Senti. Chegou a orar? Eu tô sentindo. Alguém mais chegou a orar em Sim. línguas? Eu quero. Quem orou em línguas mais? Tânia. Ramachacantarabasúbia. Move, move, move. Riande cante forque caia sorra manto que. Nanaste cantaraba sorra manta caia sorriande caia céu. Checantarabácia. Enche mais, Espírito, enche mais, enche esse povo. Enche esse povo, enche mais. Quem quer pó de ouro e pó de prata? As minhas mãos já tem, recebe nas suas também. Pó de ouro, pó de prata, pedras preciosas, obturação de dente com ouro, com prata, recebe. Move, Espírito, move, 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 move. Move mais, Joaquim, receba o toque do Senhor. Receba a glória do Senhor sobre ti, receba agora em nome de Jesus. Mais, 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 mais. Derrama, Espírito, derrama. Amém? Queridos, eu estou encerrando aqui, passo para a pastora Fabiana. Deus abençoe vocês, gente. Obrigado pela confiança. Obrigado por abrir as portas. Eu sei que é muito difícil para nós que dirigimos ministérios, abrir as portas para as pessoas, temos que confiar realmente. E eu me sinto honrado, é a segunda vez aqui com vocês, né? Eu me sinto honrado. Eu pensei que ia ser vigília hoje aqui. Já é vigília, pastora Fabiana. Deixa só a gente apresentar aqui a sua agenda aqui, pastor. Fixando. Amém, apresentei. Eita, glória. Okay. O povo aí daqui da Europa que está aqui, e aqueles que ainda vão chegar aqui, só um minutinho, tá indo aqui já. Olha, irmã Sônia, ele tá vindo em setembro, viu? Vai passar por Portugal também, né, pastor? Vou passar por Portugal, vou estar em Soalhães. Glória. Dia 28, 29, dia 28, 29, 30, dia 1 e dia 2. Eu vou estar em Soalhães. Fique ligado. Entre no Instagram dele, sigam ele, que vocês vão ficar sabendo da agenda dele. Amém. Em Portugal eu vou estar no Monte do Resgate. Eu vou ministrar no monte, ó, gente, que bênção. Glória, meu Deus, é bênção. Vai ser tremendo. Tá aparecendo aí, pastor Alexandre? Não saiu nada ainda, não. Eita, Jesus. Apareceu o Instagram apareceu. A agenda ainda não. A internet de pastora Fabiana, só Jesus na causa. Vou orar por ela para se converter. Ela já comprou o aparelho, mas esse aparelho é abençoado. É porque quando a unção é forte, aí o negócio fica meio coisado. Mas você sabia que a unção afeta a internet? Eu creio. Eu creio. A unção é eletricidade concentrada, é uma condensação de eletricidade. Olha, agora vai, ô glória. Oi. Cuida. Olha aí, Opa, Rios de Fogo. Em Curitiba, aqui em Curitiba. Né? Quem é do Paraná está convidado para estar conosco. E quem é do Brasil, né? Porque é tudo ali. A gente pegou o avião rapidinho, tá lá. Meu Deus. Está conosco aí nesse mover glorioso que Deus vai fazer. Meu Deus. Amém. Olha, Dani já vai, ô glória. Aleluia. As próximas agendas. Olha a agenda aí. Agenda. Aqui começa aqui essa aí já é antiga, né? Algumas foram cumpridas, mas aqui vamos estar em cor e em... Aqui. Caramba, eu esqueci. Aqui, isso. Na Suíça estaremos em 2 lugares. Na Alemanha estaremos com a pastora Fabiana, ela que sabe onde é. Tá aqui, ó. Aê! Em Frankfurt.
Na Suíça, a gente vai estar com a pastora Jucimara e o pastor Fabiano, na França. E em Portugal, com o pastor Adeildo Silva. Meu Deus, vai ser poderoso. Aí, ó, em Portugal, é com quem? Com o pastor Adeildo, Adeildo Silva, isso. Amém. Estaremos no Glória Monte do a Deus. Resgate. Então, irmã Sônia, já Portugal já tem a ponte aí para chegar, ô glória. Opa, já está do lado. Vai Amém. lá que vai ser bênção. Deus vai agir de forma poderosa. É isso Amém? aí, Eu creio que Deus... Gente, creia no que Deus está fazendo, creia no mover de Deus, creia na palavra que foi ministrada hoje. E, assim, um conselho que eu dou para vocês. A minha vida mudou o dia que eu decidi parar de ser ouvinte e me tornei praticante. Então, passem a ser praticantes. Parem de ser ouvintes. Amém? Façam Amém. isso. Amém. Bom? Então, pastor, só temos que agradecer a você, não é? Gratidão, não é? E Amém. a honra é toda nossa, né? De você ter vindo, aleluia, Jesus, estar conosco aqui. E você deixou Deus te usar poderosamente, com tanta palavra de sabedoria, né? Com tanta revelação, meu Deus. E nos identificamos, né? Recebemos a nossa identidade de Cristo aqui, que tem muitas pessoas que receberam aqui a identidade agora através dessa revelação. Com certeza. Né? Louvado seja Deus. E Amém. gratidão. E vamos aqui orar para finalizar, né? Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, por esse Deus. culto abençoado, Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa o teu servo, Pai, o teu filho, o teu tão amado, Pai, menino dos olhos do Senhor, meu Deus. Pai, obrigado, Jesus, que ele venha à Europa, Jesus, que ele nos capacite, Senhor Jesus, através da vida dele, Pai. O Senhor fale conosco, Jesus. O Senhor, aleluia, manifesta a tua presença, Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós estamos ansiosos, Pai. Nós estamos querendo mais de ti, Jesus, mais e mais, Jesus. E eu creio, Jesus, que por onde ele passa, Jesus, o teu nome é glorificado, Jesus. Nós agradecemos, nós abençoamos ele, Pai, o ministério dele, a família dele, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também abençoamos todos que aqui estão aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que essas pessoas sejam, assim, recebidas, assim, essas profecias, que tudo que ele fala, Pai, profeticamente, Pai, porque nós sabemos que a voz do Senhor é através da vida dele, Senhor Jesus. E nós recebemos, Pai, nós somos ativadas, Pai, através do teu Filho, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoamos e consagramos este culto a ti, Jesus. E nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pastor Ed, mais uma vez, obrigada. Deus abençoe. E, vamos ficar em contato. Que a setembro é um pulinho. Amém. Eu agradeço a vocês, agradeço pela oportunidade. Olha, eu recebi carinho. tudo, né? Hein, pastora Fabiana? Você recebeu, pastora Fabiana? Eu bebi todas do céu. Aleluia, o boteco de Joel estava cheio hoje. Deus abençoe, povo. Deixa eu correr lá que eu vou ministrar agora na igreja. Paz. Fica na paz. Amém. Tchau, tchau. Pastora Fabiana, que foi isso, pastora Fabiana? Jesus amado, foi bênção do céu. Isso foi mocotó do céu, menina. Meu Deus, eu digo que a palavra profética, né? Porque o que a pessoa fala, se vem da parte do Senhor, é vida, né? O que fala é vida. E a profecia nós recebemos profeticamente. Quem quiser assistir esse culto de novo, vai estar gravado nas nossas redes sociais para estar revendo novamente. Assim que tiver já online, a gente já vai informar nas nossas redes sociais. Tem um louvor aí, pastor Alexandre? O louvor vem, você que tem o louvor aí, pastora Fabiana. Essa pastora Fabiana é uma bênção, né?
Olha, a internet dela, vamos fazer aqui o Pix, vou fazer o Pix, pastora Fabiana, para você, viu? Para botar uma internet melhor. Olha, já foi travada aqui. Já tá. Só Jesus na causa. Ô, glória. Meus irmãos, meu Deus, que culto abençoado. Meu Jesus. Foi Deus purinho na vida desse homem, viu? Meu Deus, como é lindo, né? Quando Deus usa as pessoas, né? Com tanta sabedoria, né? Não é isso, pastora Fabiana? Deixa Deus te usar, pastora Fabiana. Coloca o louvor aí, deixa Deus lhe usar. Só Jesus na causa dessa internet, viu, irmã? Amém. Então vamos encerrar aqui, porque esse é o louvor. Não, vai sair, peraí. Vamos, irmãos. Vamos interceder aí, orando em línguas, em nome de Jesus. Oh, glória. É isso aí, Vera. Foi lindo. Recebemos tudo, meu Deus. Deus usou ele tremendamente. Né? Isso é muito lindo. E ele se doou, né? Ele fez tudo para o reino, né? Isso é muito lindo. O tempo dele semana que vem nós temos mais, o reino de Deus. Semana que vem é com a profetisa Bianca. Bianca, né? O nome dela? É, Bianca, é bênção do céu. Meu Deus está usando ela poderosamente na cura, né? Para a glória de Deus. Quinta-feira estejam aqui, né? Que Deus vai falar conosco através da vida dela, em nome de Jesus. Como é, pastora Fabiana? É para amanhã ou é para hoje? A pastora não é para hoje nem para amanhã. Gente, já me perdoe. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Fiquem na paz. Quinta-feira estaremos juntos para a glória de Deus. Fiquem na paz, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.